Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vai começar mais um programa esportivo do Mesa de Debates, aonde falaremos algumas notícias do mundo do esporte, seja aqui no Brasil ou seja aí em outros lugares do mundo. E falando de Brasil, né, não teria como deixar de falar sobre as últimas movimentações na CPF, ou melhor, conhecida aí pelo povo, a nossa seleção brasileira. E a semana foi bem movimentada, né? Porque tivemos aí no começo da semana, contrariando aí uma decisão anterior que já tinha sido anunciada que ele não viria, mas ele veio. Carlos Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. O técnico aí que já vinha sido tentado outras vezes, né, pela CBF, agora a CBF finalmente conseguiu o que queria. Porém, como tudo não são flores aí no futebol brasileiro e principalmente da CBF, o seu Edinaldo Rodrigues, o até então presidente aí da confederação, foi afastado aí por uma decisão do STF. Aí temos algumas coisas aí que a gente precisa conversar. Diferentemente do que tinha soltado aí uma notícia sobre o Dorival Júnior na época técnico da seleção, o o Carlos Ancelotti, apesar aí desse problema, ele continua sendo o técnico do Brasil. Essa é a primeira coisa que é preciso colocar. A segunda coisa é que bagunça que tá a seleção brasileira, né? E eu vou tentar aqui falar sobre as duas coisas, tanto a saída do Edinaldo e tanto a chegada do Carlos Ancelotti para tentar expressar aí uma opinião que eu tenho. Parece que o objetivo do Carlos Ancelotti é conquistar o tão sonhado Hexa na Copa do ano que vem, na Copa aí de 2026. Eu particularmente, né, com essa bagunça, e principalmente agora com a saída do Edinaldo Rodrigues, não acho que o Carlos Ancelotti consiga, porque se não tem uma direção, né, na confederação, né, na parte de cima, certamente isso reflete dentro de campo. Embora já tenha aí anunciado um novo presidente, embora aí já tenha anunciado aí algumas movimentações, inclusive dos próprios times de futebol, é, acontece que, né, um órgão sem de direção, a bagunça se reflete aí na atuação do órgão. No caso, né, na atuação dentro de campo da seleção brasileira, né? Se não tem uma linha definida lá em cima, né, qual que vai ser a linha, né, de fato definida pelo Carlos Ancelotti? De fato, o Carlos Ancelotti é um ótimo treinador, isso aí indiscutível, um cara aí fora da linha, um cara aí extraordinário, digamos assim. O problema é que a CBF não tem direção, a CBF aí é uma bagunça, né? Aí fica difícil o treinador da seleção brasileira poder realizar um trabalho minimamente decente. Mas para além disso, né, temos uma outra questão que eu preciso colocar aqui, é que na verdade eu, mesmo tendo uma direção definida aí pela CBF, coisa que não tem,
eu acho precipitado falar que o Brasil vai ser campeão da Copa de 2026. Eu acho que temos seleções melhores do Brasil, que tem jogadores melhores do que o Brasil e que, né, na hora H, essas seleções vão acabar se impondo frente aos jogadores da seleção brasileira. Essa é a primeira colocação que eu faço. Mas para além disso, eu acho que a seleção brasileira ela precisa estar uma renovada radical nela. Como assim? Tá uma renovada nos jogadores da seleção. Temos aí vários jogadores potenciais, né? Que podem estar futuramente na seleção brasileira. No São Paulo, né, time aí que eu torço, temos o Alves, temos o Lucas Ferreira, que são ótimos jogadores. Temos também o Luca, né, grata surpresa, que eu vou falar dele mais tarde aí nesse vídeo. E temos, né, o Rian Francisco, que embora aí esteja na reserva, estando aí um pouco utilizado, é um ótimo jogador que vai contribuir muito para a seleção brasileira. Mas não temos só jogadores aí do São Paulo. Por exemplo, o Palmeiras tem ótimos jogadores que podem aí contribuir na seleção, como por exemplo o Estevão, e até mesmo se conseguir reencontrar o seu futebol, o próprio Vitor Roque. No Real Madrid, né, já temos aí o mais consolidado de todos, que é o Endrick, né, na seleção. E é preciso aí olhar outros nomes aí. Eu acho que o Peraldo, né? Eu falei aí do meio para o ataque, mas falando aí da parte de trás, o Peraldo também é um jogador que, se for melhor trabalhado, pode estar sim na seleção brasileira. E, né, esperar essa renovação acontecer para o Hexa vir apostar aí nessa futura geração. Porque, sinceramente, o futebol brasileiro está tão fraco que eu não tenho muita expectativa que ele tenha aí um consiga algo tão grande como a Copa do Mundo. Veremos, talvez esteja errado. Por exemplo, o futebol argentino, falando aí em torno de torneio, campeonato, consegue ser mais fraco do que o campeonato brasileiro, embora o River Plate tenha se fortalecido. E mesmo assim, o Argentina aí levou a Copa do Mundo passada, né? Quem sabe, né, seja fez da hora do Brasil, né? Mas para isso precisa renovar. Para isso, por exemplo, tem que descartar totalmente figuras como o Neymar. Ah, mas o Neymar é um grande craque. Beleza, mas só que o Neymar não joga, né? Só tem esse pequeno detalhe, né, para ser conversado. Enfim, seguindo aqui a nossa programação, né, no dia de hoje, uma notícia aí bastante ruim para o time feminino do São José Esporte Clube, né, as meninas da Águia do Vale, que na Série B do Brasileiro conseguiu perder para o Atlético Mineiro no complexo do João do Pulo, né, que é um clube, né, que existente aqui em São José que tem quadra de futebol, por 7-0. É isso mesmo. O São José perdeu por 7-0 aí para o time do Atlético Mineiro. E aí cabe aí o questionamento aí para a SAF, né, do São José. Como que a SAF do São José deixa o time feminino do São José nesta situação? Até um tempo atrás, o time feminino do São José tinha dado aí mais
felicidades aí pro torcedor do que o próprio time masculino, porque o time do feminino do São José foi campeão da Libertadores feminina. O time do São José foi campeão aí do mundo, né? Feminino. Então, assim, é injustificável, né? O São José estar nesse lugar e principalmente, né? A SAF não dá o seu devido aí valor para o futebol feminino de São José. Isso só mostra também, né, que a SAF do São José segue aquela velha lógica de desvalorizar o futebol feminino, algo que já é bastante desvalorizado aqui no Brasil, né? Pois bem, agora saindo de São José dos Campos, indo para Pelotas, no dia de hoje, Brasil de Pelotas e Guarani de Bagé empataram aí no Bento de Freitas por 0-0. Mesmo aí tendo conseguido um ponto, o Brasil de Pelotas abarca aí a lanterna do seu grupo. Mostrando aí que mesmo é, renovando, né, os jogadores, o Brasil de Pelotas está aí numa bancarrota muito grande, né? E novamente colocando, quando se tem uma direção que não faz o balanço do rebaixamento do gauchão, né? Como se age como se ano que vem o Brasil de Pelotas estaria bem na fita e não tá. Coisas como essas tendem a acontecer, né? Além, com o time de futebol. O Brasil continua aí na sua saga de tentar aí, ficar bem das pernas, né? E bastante complicado aí a situação aí do Chavante. Agora, saindo aí de Pelotas e indo para São Paulo, né? Tivemos aí mais uma rodada, né, da Libertadores e falando aí do grupo de São Paulo, o São Paulo tomou um sufoco do Libertad. O jogo que até os primeiros 20, 25 minutos parecia um jogo fácil, se complicou com a expulsão que, ao meu ver, foi extremamente equivocada na parte do juiz do Alisson. Até aí, o São Paulo, né, embora tivesse aí com o controle do jogo, o São Paulo ele, né, não teve a mesma intensidade e aconteceu que o Libertad aí marcou um gol, né, na metade aí do segundo tempo e tivemos aí uma grata surpresa. Luca, um menino aí de 17 anos de idade, entrou em campo, né? E o Luca marcou aí o seu primeiro gol com a camisa profissional do São Paulo. O primeiro gol aí é o atleta mais jovem a marcar com a camiseta do São Paulo pela Libertadores, salvando aí o time de uma possível derrota, empatando o jogo e dando a classificação aí para o São Paulo. Uma coisa que é visível aí no time do São Paulo é como que o time do São Paulo precisa aprender a finalizar no gol e aprender aí a, a fazer o último lance até a finalização. Coisa que o São Paulo aí tem uma certa dificuldade, porque tanto no jogo aí do São Paulo e Libertad e tanto no jogo do São Paulo e o Grêmio, né, que eu vou falar daqui a pouco, o São Paulo aí teve muitas chances, mas, né, chances aí que foram desperdiçadas. E agora, saindo da Libertadores, falando do brasileiro, o nosso tricolor paulista, ou melhor dizendo, o tricolor do Morumbi, ou do Morumbri, ou do Morumbis, o
O São Paulo ganhou aí de virada do Grêmio por 2-1, né? O Grêmio tinha marcado aí no primeiro tempo aí numa falha do Pablo Maia e, né, depois o Zubeldia teve uma reação até que interessante, botou um time mais ofensivo, foi para cima, né? Se o São Paulo tivesse perdido esse jogo, o São Paulo estaria na zona de rebaixamento. E o São Paulo aí, através do Arboleda e através do Luciano, de pênalti, fez aí 2-1, né? O pênalti marcado pelo Luciano, mas quem marcou o gol foi o André Silva. Falando um pouco aí do pênalti, no favor de São Paulo, não querendo ser clubista, foi pênalti. O Luciano foi derrubado. Qualquer, qualquer análise contra isso é choro de perdedor, porque foi pênalti, né? Agora, saindo, né, do futebol e indo para o automobilismo. Aconteceu, né, o GP de Emília-Romagna. Para os mais íntimos ou para os mais velhos, né, que acompanhou aí a Fórmula 1 nos anos 2000 ou a Fórmula 1 na época de 90, do Senna, o GP de San Marino. E o Verstappen ganhou a prova, né? Depois aí de ultrapassar o Oscar Piastri, que foi líder aí na classificação, o Verstappen, mesmo não tendo aí o melhor carro no grid, conseguiu, né, manter uma distância aí do Piastri e conseguiu vencer a prova. Colocando aqui mais uma questão, né, falar do Oscar Piastri, que até um tempo atrás eu estava elogiando e ele estava merecendo aí o elogio. O Piastri foi conservador demais com o Verstappen, né? E fez aí estratégias erradas no aí na corrida que resultou não somente a perda do segundo lugar, mas também a perda do primeiro lugar, mas também a perda do segundo, ficando aí somente em terceiro. Gabriel Bortoleto, que tinha feito aí uma classificação boa, embora no final da classificação tivesse aí tido um acidente, ficou aí somente na 18ª posição, né? Muito por culpa aí de uma estratégia bem errada da sua equipe Sauber. Falando em automobilismo, para quem gosta de automobilismo, domingo que vem vai ser um prato cheio, né? O que teremos no domingo que vem? Teremos primeiro o grande GP de Mônaco, né? Depois, na parte da tarde, teremos as 500 milhas de Indianápolis, corrida aí da Fórmula Indy. Eu particularmente eu acompanhava mais a Fórmula Indy e agora não estou acompanhando, por isso não estou trazendo nada sobre a Fórmula Indy aqui no canal. Quem sabe aí no futuro mais próximo eu também fale aí sobre a categoria. E na parte da noite teremos as 500 milhas de Charlotte, né? Uma corrida da NASCAR. E é isso, meu pessoal, né? Encerrando aqui mais um programa esportivo. Não se esqueça de se inscreverem no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esse vídeo e, né, segue aí a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, Quai, além das plataformas Spotify e Orelo. Um forte abraço e fui!